Agora em Brasília, 10h42. Revista Justiça. Debate. A vitória do democrata Joe Biden nos Estados Unidos pode retardar a implementação de um acordo bilateral de facilitação do comércio entre Brasil e Estados Unidos, assinado recentemente pelos presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump. Vamos saber também quais as alternativas que o governo brasileiro tem para retomar o protagonismo na OMC e nos blocos multilaterais de comércio. Vamos ter uma análise com um economista que atua e mora há bastante tempo nos Estados Unidos, Dr. Carlo Barbieri. Dr. Carlo, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Estou honrado de participar. O senhor está nos Estados Unidos já há quanto tempo? Estou há 30 anos. Está certo. E o nosso outro convidado... Sim, uma vida. E o nosso outro convidado é o economista e professor Newton Marques, direto aqui de Brasília. Professor, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Eu fico muito honrado por esse convite. Estarei sempre à disposição de vocês. Dr. Carlo Barbieri, o senhor já avaliou até em um artigo que o governo Biden deve optar pelo multilateralismo nos acordos comerciais entre os países. Com isso, esse acordo bilateral entre Brasil e Estados Unidos, que foi firmado agora, recentemente, logo na gestão Bolsonaro e Trump, ele não deve sair, então, a curto prazo, não deve entrar em vigor? Olha, a gente tem que considerar duas coisas. Primeiro, eu acredito firmemente que o Biden seguirá a sua agenda de acordos multilaterais. Isso não vai impedir que os Estados Unidos siga na sua pauta de acordos bilaterais. Esses acordos bilaterais têm sido criados pela administração americana, tanto no governo iniciado no Clinton, seguiu no Bush, no governo Obama, ele foi implementado fortemente, e também no governo Trump. Não é uma mudança na forma do globalismo, mas não é um término dos acordos bilaterais entrados do Biden. Eu creio que ele vai fortalecer as entidades internacionais, como a Organização Mundial de Saúde e outras, mas não pode abandonar o interesse americano ao interesse multilateral. Ele seguramente vai dar uma nova formatação, mas não vai abandonar o critério dos acordos bilaterais. No caso da sua pergunta específica, eu concordo contigo, deverá haver um atraso, porque todos os acordos com os países serão revistos, inclusive particularmente do Brasil. Mas o Brasil é tão importante para os Estados Unidos, como logicamente os Estados Unidos é para o Brasil. Eu quero crer que com um pouco de diplomacia e bom jeito, o acordo seguirá em frente, mais devagar, mas seguirá em frente. Dr. Newton Marques, quais as expectativas do senhor, então, para essas relações comerciais Brasil e Estados Unidos, agora com a gestão Joe Biden? Eu concordo com o que o professor falou aí nos Estados Unidos, né? E eu vou um pouco mais além, que eu vejo que o relacionamento, os acordos que aconteceram entre o governo dos Estados Unidos e do Brasil estavam mais relacionados com a questão ideológica que os dois governos tinham. Então, essa aproximação que o governo brasileiro teve do governo norte-americano é que permitiu com que essas relações ficassem mais próximas, porque havia acordos militares e outros tipos de acordos, não só comerciais. Mas eu vejo como vantajoso para o Brasil que realmente fosse resgatado acordos multilaterais. É claro que se por acaso os Estados Unidos não fizer um acordo interessante com outros países, como é o caso da China, por exemplo, porque havia uma discussão muito do governo Trump com o governo chinês, o Brasil acabava se beneficiando, porque um dos maiores compradores de produtos brasileiros são os chineses. Mas eu vejo assim como uma forma de integração, Europa, Estados Unidos e Ásia, né, principalmente a China, que fossem revistos esses acordos, porque o benefício que pode ter para os Estados Unidos e para o Brasil é de forma multilateral e não necessariamente bilateral, a não ser alguns tipos de acordo. Agora, como o professor falou, a diplomacia é que vai falar, e aí é que tem um problema sério. Porque a questão, até agora, que o governo brasileiro ainda não decidiu, é se realmente ele vai conseguir se aproximar de forma diplomática do governo Biden. Porque o governo Biden já disse que tem uma preocupação muito grande com a questão ecológica.
E o Brasil já bateu o pé nessa parte. Então, isso vai ser uma grande incógnita nas negociações que vai haver entre os Estados Unidos, no governo Biden, com o governo brasileiro da gestão Bolsonaro. Doutor Carlos Barbieri, você concorda então com o professor Newton Marques que este embate, este ponto meio ambiente pode atrapalhar? Sem dúvida. E depois a gente tem que levar em conta que o Biden teve uma votação expressiva, mas uma parte dessa votação vem dos ambientalistas americanos, eu diria que talvez a maior parte. E a reforma ambiental americana, que passa pelo Congresso, certo, deverá representar um desafio grande no governo Biden, certo? Já há, logicamente, aqueles estremecimentos naturais de um governo que chega, de um presidente chega ao governo através de uma coalizão. Então, se ele não tiver a maioria no Senado e tiver uma maioria, digamos assim, pequena no Congresso, ao contrário do que se esperava, essa equalização interna vai demorar um certo tempo para ser organizada. Enquanto isso, para a satisfação do próprio público que o elegeu, os assuntos internacionais sempre ocupam um espaço porque não há, digamos assim, a necessidade de aprovação do Congresso americano. Então, eu quero crer que o Biden, com uma habilidade que é peculiar, vai colocar esses pontos ecológicos na pauta internacional com mais velocidade que ele considerar aprovar dentro do próprio país. Isso fará com que o Brasil tenha realmente que rever a sua posição, se não quiser, como se diria em linguagem vulgar, pagar o pato, porque seguramente a união dos Estados Unidos com a França, seja porque a França não se interessa pelo acordo na forma que está da União Europeia, porque a soja brasileira é mais competitiva do que a produção do milho fino francês, seja porque os produtos agrícolas também concordam, eles vão entrar firme nesta pauta e o Biden vai encontrar um parceiro na Europa capaz de levar a terríveis consequências para o Brasil nessa sua exportação, principalmente agrícola. Professor Newton Marques, já com a vitória de Joe Biden, o Brasil pode mudar um pouco das características do comércio com a China? Por exemplo, estamos vendo a 5G, né, a internet 5G, e uma empresa chinesa sendo ali quase a preferida neste caso. O senhor acredita que teremos essa mudança de comportamento nas relações comerciais? Aí também tem a questão, né, que a gente viu muita discussão com relação ao uso da vacina chinesa, a questão de que essa discussão, esse debate paralelo que existe entre o governo, alguns participantes do governo, membros do governo com a China, isso eu acho que tem que mudar. Porque se realmente nós temos benefícios nas relações comerciais com a China, nós temos que atuar de forma impessoal, porque as relações diplomáticas, as relações comerciais, elas não... há muito tempo no Brasil a gente nunca assistiu essa questão de você colocar a questão pessoal, a questão ideológica. Então, isso o governo brasileiro vai ter que rever, porque senão ele fica isolado e com a normalização que eu vejo das relações comerciais dos Estados Unidos com a Europa e com a própria China, se o Brasil não acompanhar essa onda também, ele fica de fora. E nós precisamos, né, desse comércio para justamente ajudar na recuperação da atividade econômica. Se a gente achar que vai ficar isolado, porque quando tinha o Trump estava muito ligado ideologicamente ao governo Bolsonaro e havia uma cooperação maior, mais próxima, apesar de que não houve tanto benefício se a gente observar esses 2 últimos anos. Mas, de certa forma, poderia, né, melhorar. Mas agora com o governo Biden, eu acho que nós temos que realmente, conforme você falou, eu acho que lá nos Estados Unidos eles devem permitir com que aquela empresa, Huawei, né, ela volte de novo a operar, né, dependendo do Congresso. Obviamente o professor chamou a atenção que realmente a gente não fala, a gente sempre fala do Executivo, mas tem que contar com o Legislativo. Então, se por acaso o Senado for maioria ou mesmo a favor,
né? Porque tem uma questão, lá parece que tem 2 votos lá que são fiel da balança, favorecer as medidas que foram aprovadas na Câmara, onde aqui outros democratas têm maioria. Isso vai ajudar bastante o Executivo, porque não adianta nada o Executivo querer fazer alguma coisa quando ele esbarra no Legislativo. A gente vê aqui no Brasil. Então, se por acaso houver essa normalização do Brasil com a China, seguindo a tendência que os Estados Unidos vão normalizar, até mesmo com o Irã, caso o Irã assina um acordo nuclear, isso tudo vai ser benéfico para o Brasil. Então, eu vejo com muito otimismo se por acaso o governo brasileiro ele retomar a discussão com os Estados Unidos, no governo Biden, para fazer com que essa relação seja mais estreita entre Brasil e China. Doutor Carlos Barbieri, seria então nesse contexto adverso, até com essa pandemia e tudo que já foi relatado pelo professor Newton Marques, como o Brasil pode recuperar os espaços dele dentro dos blocos de comércio, ou até mesmo na Organização Mundial do Comércio, a OMC? Olha, o Brasil está participando, quer dizer, o Brasil agora com a sua proposta de entrada na OCDE e em outras organizações, eu não tenho visto muito na mídia brasileira, mas tenho visto aqui que o Brasil está, digamos assim, assumindo posições importantes em várias entidades internacionais. E o Brasil precisa fazer mais do que isso, ele tem que estar presente. A OMC ela ficou paralisada ao longo dos últimos anos porque o próprio Estados Unidos, na administração Trump, não indicou os juízes para o setor de disputa de contraditório lá dentro, certo? Então essas contestações ficaram paralisadas por falta de quantidade de juízes para decidirem, né? Ora, os Estados Unidos, seguramente, isso independe do Congresso, vai nomear os juízes necessários, a OMC deve retomar o seu papel importante. E nisso, os Estados Unidos têm uma importância muito grande, porque foi ele que abandonou a Organização Mundial do Comércio e foi ele que boicotou a Organização Mundial do Comércio. Então, na medida que haja uma proatividade do governo americano, a organização deve retomar. E há muitas tendências, inclusive contra os Estados Unidos lá no órgão, que não foram apreciadas ainda esse mecanismo de disputas. Ora, o Brasil tem que realmente, como falou o professor com muita razão, voltar a ser extremamente proativo nisso. O nosso Itamaraty tem que reformular suas posições, abrir novamente espaços e jogar o jogo a nível mundial. Não pode ficar restrito a uma parceria estratégica estabelecida com um governo, não com o país. Eu acho que essa é a grande diferença. O Brasil passou a fazer parte de um grupo de nacionalistas que estavam tomando o poder, como foi o caso dos Estados Unidos, do Brasil, do próprio México, a Rússia, a Inglaterra, eu citaria mais outros países, inclusive Israel, mas eram nacionalistas que vinham em função de fatores internos. Mas eles não podem moldar o panorama mundial. Com o Biden na liderança, seguramente essa moldagem muda e os países têm que reformar. Esses poucos países nacionalistas, eu coloco também no pacote, terão que rever, porque já não terão o amparo da grande nação americana para seguir numa postura nacionalista, isolacionista ou mesmo bilateralista. Professor, uma última pergunta antes de partirmos para as considerações finais, professor Carlos Barbieri. E o empresário brasileiro nos Estados Unidos, qual a expectativa agora com a posse de Joe Biden? Professor Carlos? Para mim ou para o professor? Para o senhor mesmo. Eu? Isso. Ok. Beleza. Eu acho que o empresário brasileiro aqui, ele está, digamos assim, num compasso de espera. Por um lado, nenhum empresário aqui, brasileiro ou não, deixou de se beneficiar de todas as ajudas que foram dadas em função da pandemia. O Estados Unidos colocou mais de 7 trilhões e vai colocar mais algo de 2, levando a sua dívida interna para um patamar nunca antes havido na história americana. Nós vamos ter quase 50% do PIB, ou um pouco mais talvez,
comprometido com a dívida interna. E que é uma coisa que tem que ser equacionada, e daí eu não sei como é que o Biden vai resolver esse problema. Mas, de qualquer maneira, o empresário brasileiro aqui, ele está, do ponto de vista geral, satisfeito, porque as empresas estão crescendo, os Estados Unidos cresceu 33% no último trimestre, o nível de desemprego caiu para 6,8%, então, em geral, o que está deixando os empresários brasileiros assim, um pouco preocupados são aqueles ligados à área de turismo, certo? Porque restaurantes e outras atividades ligadas à Disney, etc., de alguma maneira ficaram paralisadas. Sim. Mas, em termos de governo, os empresários brasileiros estão desfrutando de uma situação atipicamente positiva, né? A entrada do Biden vai favorecer, por um lado, a essas empresas brasileiras que têm um contingente razoável de pessoas indocumentadas trabalhando para elas, legalizando essa situação e liberando-as para serem esses funcionários, em sendo feito todo o plano de regularização dos indocumentados, podendo trabalhar oficialmente. Isso vai trazer, por um lado, o custo, mas por outro lado, a tranquilidade operacional. E as empresas poderão participar de uma concorrência um pouco mais apertada com os empresários americanos, em função da sua regularidade, mas com todo o otimismo que eu imagino que venha a cercar a regularização dos indocumentados. Muito bem, falamos na Rádio Justiça sobre os efeitos da vitória de Joe Biden nos Estados Unidos, como isso pode mexer com o comércio bilateral entre Brasil e Estados Unidos. Conversamos na Rádio Justiça com o professor Newton Marques, que é também economista. Professor, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Suas considerações finais? Eu que agradeço, estarei sempre à disposição. Agora, concordo com tudo que o professor falou aí com relação ao desempenho, né, do empresariado brasileiro nos Estados Unidos. E tive condições de comprovar isso, porque eu tenho algumas pessoas conhecidas. Claro que foi antes da pandemia, e eu tive contato com eles e eles estavam muito satisfeitos. Agora, com a pandemia, muita coisa mudou no mundo, né? Então vai ser uma readaptação, nós vamos ter que recriar muita coisa. Agora, eu vejo como grande vantagem para o Brasil essa mudança de governo, quer dizer, os democratas, né, através do Joe Biden, porque isso vai resgatar muita coisa que no governo, a relação Trump e Bolsonaro não estava trazendo os benefícios para o Brasil, apesar da proximidade, da amizade. Porque, conforme o professor acho que andou destacando, nós temos que ter uma política de Estado. A relação diplomática é uma política de Estado, não uma política de governo. Então, o que estava acontecendo é que a gente estava adotando posturas de governo, política de governo, e não política de Estado. Então, a relação que tem que existir, que seja bom para os vários países na integração mundial, tem que ser uma relação de Estado. Então, o que é vantajoso para o Brasil e que é vantajoso para os Estados Unidos, que ao longo dos anos veio acontecendo? Então, é uma relação multilateral, um acordo multilateral ou acordo bilateral. Então, a gente vê que os acordos multilaterais no mundo é que tem dado mais resultado do que necessariamente acordos bilaterais. Tanto é que a OMC, ela tem um papel preponderante, e os Estados Unidos estavam querendo justamente se afastar da ONU, dos grandes organismos, da OMS, e nós não conseguimos mudar o mundo e ter uma integração maior se não tiver um multilateralismo como uma visão predominante. Então esse que seria o meu recado nas palavras finais. Muito obrigado, professor Newton Marques. Agradeço também ao economista que atua há mais de 30 anos nos Estados Unidos, Carlo Barbieri. Muito obrigado também, doutor Carlo. Muito obrigado a você também, e sempre conte conosco. Um abraço. Conte conosco. Um abraço. Conte conosco. Um abraço.